estejam bem em seus lares e que Deus continue abençoando cada um de vocês nesses dias que tem passado e que a palavra de Deus encontre em cada um de vocês coração aberto para receberem a palavra de Deus e aplicarem a vida de cada um de vocês. Nessa manhã nós vamos estudar um pouco na palavra de Deus sobre os relacionamentos que devem existir entre nós e as demais pessoas. Esse é o tema da nossa lição de hoje, os relacionamentos do cristão, como o cristão deve se relacionar com outras pessoas. Primeiramente nós vamos passar pelo texto bíblico que vai ser base da nossa reflexão nessa manhã, e acompanhando os slides, os irmãos vão ter a oportunidade de ler comigo aqui esse texto. Vamos então ler juntos. Então assim nos diz a palavra de Deus no texto de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei-vos ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Bom, aí está o texto bíblico e nós vamos, a partir desse texto, conversar um pouco sobre algumas importantes questões aqui tratadas. O primeiro texto fala do amor não fingido. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. O que a gente pode trazer para os nossos relacionamentos do que esse texto nos ensina? Esse primeiro versículo, Romanos 10, verso 9. Primeiramente, compreender o que o texto quer tratar de amor. Na Bíblia, o amor de que a Bíblia fala predominantemente é do amor de Deus, do amor perfeito, o amor que não está vinculado à retribuição. É aquele amor que é uma decisão da pessoa de amar, independente do que a pessoa amada vai lhe retribuir de alguma forma. Portanto, o amor aqui é preciso a gente entender que trata-se de vontade, de querer, de uma decisão, de um agir do crente em relação às demais pessoas. Por isso que a Bíblia nos fala de que nós devemos amar os nossos inimigos. E essa decisão de amar os inimigos, assim como amar os amigos, amar os irmãos, amar os familiares, não deve ser pautada por sentimentos ou por retribuições, mas deve ser fundamentada na decisão do indivíduo, conscientemente, movido pelo Espírito Santo de Deus, de que o amor é uma decisão que a pessoa toma em obediência a Deus e por consciência de que é a coisa certa a fazer. E aí o texto diz que o amor não deve ser fingido, sem falsa compaixão. E muitas vezes algumas pessoas, para querer mostrar ou querer fazer-se amoroso ou convencer os outros de que é uma pessoa amorosa, toma atitudes aparentemente amorosas, mas que na verdade elas não haverão de se sustentar e elas fogem de um princípio bíblico fundamental, que é o princípio da verdade. Portanto, quando o texto fala de amor não fingido, ele está chamando-nos a atenção para o nosso compromisso com a verdade. Porque um amor fingido é mentira, é falsidade, e isso não faz parte do caráter cristão. Dentro do mesmo texto, nós encontramos a Bíblia nos dizendo que nós devemos aborrecer o mal e apegar-nos ao bem. E aborrecer é no sentido de nós termos uma atitude contrária ao mal, de nós lutarmos contra o mal, de nós nos posicionarmos contra. E aí o texto nos chama para uma atitude consciente e natural. Consciente porque nós devemos fazer as coisas convicto da posição que nós temos, dos princípios que fundamentam a nossa fé. Portanto, o crente, ele age pela fé, e a Bíblia repete isso em vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o justo viverá pela fé, ou viverá da fé, no seguinte sentido: nós vivemos
agimos, pensamos de acordo com as bases da nossa fé, com as convicções, com os princípios espirituais e morais que regem a nossa vida, e que assim deve ser. Portanto, quando nós lutamos contra o mal, nós devemos fazer por consciência, e aí a luta contra o mal, a Bíblia nos diz, também no livro de Romanos e também no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades do mal, os poderes do mal, os princípios, os valores do mal. Então, nesse sentido, a nossa consciência deve fazer distinção entre valores, fundamentos, poderes e pessoas. E naturalmente, no sentido de que nós devemos agir naturalmente contra o mal, porque nós temos a natureza benigna, porque Deus nos regenerou em Cristo e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é Ele quem nos faz agir naturalmente contra o mal. E da mesma forma, o texto nos diz que nós devemos nos apegar ao bem, como valor espiritual e moral. Então, o que deve nos mover em nossas ações, e aí naturalmente nós estamos voltando a nos fundamentar na nossa fé, são os valores da nossa fé, tanto os valores morais como espirituais, que é que nos dão a direção a seguir pela consciência que temos de que aquele valor, ele é um valor fundamental no qual nós nos apoiamos e que também nos direciona onde nós queremos chegar. Portanto, o amor não ser fingido e um amor que manifesta oposição ao mal e apego ao bem é uma atitude cristã que deve prevalecer nos nossos relacionamentos. Isto é, nossa relação com as pessoas deve ser uma relação de amor verdadeiro, não sentimentalismo, mas uma vontade consciente de fazer o bem às pessoas, por consciência e por natureza regenerada em Cristo. O verso seguinte, ele nos fala do amor fraternal. E o versículo que nós temos é esse aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, o texto fala de amor fraternal. Amor fraternal na Bíblia é o amor de irmão, é o amor que estabelece a relação entre pessoas que se veem como semelhantes e que têm um relacionamento de amizade, de cordialidade. Portanto, amor fraternal envolve afeição, caridade, cordialidade, que é exatamente uma motivação para um relacionamento onde nós vamos estabelecer um determinado nível de afeição, de tratamento, em que nós tenhamos por preceito o respeito às pessoas, a consideração às pessoas, a compreensão das pessoas, não colocando como primazia os nossos sentimentos diante das atitudes das pessoas, porque se nós agirmos pelos nossos sentimentos, vai prevalecer as retaliações, o revanchismo e as agressividades, as manifestações que muitas vezes provocam muito mais mal-estar do que bem-estar. Portanto, o texto está falando de amor fraternal, que envolve exatamente esse sentimento de caridade, de cordialidade, de compaixão, de afeição. E o texto ainda fortalece o sentido aqui trazido, quando ele diz que nós devemos nos preferir em honra uns aos outros. E honra aqui, o sentido de honra, é no sentido de dignidade, consideração e respeito. Ou seja, nós devemos honrar os nossos irmãos e os nossos semelhantes a partir do fundamento do tratamento da pessoa diante da dignidade da pessoa. Eu já tive a oportunidade de falar aqui na igreja em outros momentos que a dignidade da pessoa ela não pode ser medida em função das circunstâncias existenciais, mas a partir do fato de que as pessoas foram criadas, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos qualificou assim, e nós devemos amar as pessoas porque elas foram criadas por Deus e o Senhor nos ensinou a amá-las. A Bíblia aqui nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Portanto, a dignidade da pessoa, ela foi dada por Deus, que nos criou e nos capacitou e nos colocou dentro da sua criação como coroa da criação. Portanto, nós devemos tratar as pessoas levando em consideração a dignidade, a consideração e o respeito.
E aí é importante quando a gente vê, por exemplo, essa palavra respeito, porque vez por outra as pessoas reclamam respeito a determinadas ideias. E aí o texto está tratando de respeito à pessoa. E é importante a gente chamar aqui a atenção para o fato de que existe uma distinção entre pessoas, ideias, propostas, conceitos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Vamos para o terceiro versículo. O terceiro versículo nos fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É um versículo muito conhecido da palavra de Deus, a gente cita muito isso, principalmente quando a gente vê alguém que está passando por sofrimento, e aí a gente manifesta essa verdade bíblica no sentido de nos ajudar, de solidarizar com aqueles que estão passando por sofrimento. A ideia aqui é a ideia de compaixão. O conceito de compaixão é sentir com, ou colocar-se no lugar do outro, ou sentir o que o outro está sentindo. E esse texto bíblico, ele nos chama a atenção para o sentido de nós nos unirmos aos outros. Nós comungarmos, nós participarmos da vida do outro, não no sentido de nós querermos interferir na vida alheia, mas no sentido de nós colocarmos ao lado para sermos parceiros, companheiros, cooperadores, solidários. Essa ideia de solidariedade é a ideia de nos tornar sólidos, unidos uns aos outros, porque isso serve para o outro e serve para nós. Ninguém consegue viver independentemente do outro. Nós dependemos uns dos outros. Portanto, a relação que deve existir entre nós e o nosso semelhante é uma relação de interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim, e nós juntos podemos ser melhores. Nós, cooperando uns com os outros, podemos nos ajudar a sermos melhores pessoas, a construirmos uma melhor sociedade e, como crentes, nós formarmos uma comunidade cristã que seja mais capaz, mais ativa, mais construtiva e que, se ajudando mutuamente, consegue fazer com que a edificação de cada um seja melhor. Vamos agora para o próximo verso que vai nos ajudar a compreender ainda mais esses princípios de relacionamento entre o cristão e as demais pessoas. O texto nos diz o seguinte: não sejais sábios aos vossos olhos. E chama-nos a atenção para uma coisa muito importante que nem sempre é bem recebida, que é a crítica. Quando a gente fala em crítica, as pessoas entendem crítica como se alguém estivesse falando mal de outro, ou se alguém nos critica, está falando mal de nós, está depreciando a cada um de nós. Não é esse o conceito. O conceito de crítica tem a mesma raiz da palavra crise. É a crise no sentido de nós nos debruçarmos sobre as nossas situações, sobre os nossos problemas, para entendê-los e encontrar soluções para eles. Muitas vezes, no momento de crise, nós estamos vivendo nesse instante uma crise sanitária, uma crise econômica, as pessoas vivem procurando culpados e lançando acusações. Vejam que tanto no meio da mídia como no meio da política, vive-se procurando culpados para se jogar responsabilidades. Nunca se deve agir como crente dessa forma. Como cristãos, nós devemos procurar compreender os problemas e encontrar solução para os problemas, em vez de ficarmos procurando culpados para jogar a responsabilidade, porque, via de regra, os problemas sociais, cada um de nós tem alguma parcela de contribuição. Portanto, a crítica deve ser exercida de duas formas. A primeira delas é a crítica externa. Nós, por mais aperfeiçoados que estejamos, nós nunca seremos capazes de ver o todo em relação a nós mesmos. Nós temos determinadas situações que precisamos ouvir outras pessoas que estão fora da nossa realidade, que enxergarão coisas que nós não somos capazes de enxergar. Portanto, a crítica externa é fundamental para nós entendermos nós mesmos. É preciso dialogar, é preciso ouvir o que o outro vê em nós e que nós às vezes não somos capazes de ver. Portanto, a crítica externa é fundamental. E a outra crítica é a autocrítica, é eu me criticar, é eu olhar para mim, é eu perceber os meus defeitos, é eu perceber as minhas limitações, é eu perceber as minhas fragilidades. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: para que eu me relacione bem com o outro, eu preciso também compreender as minhas falhas, eu preciso compreender os meus problemas, para que eu, junto com o outro, a partir também do olhar do outro e da minha percepção sobre os meus
pontos fracos, eu possa, com a presença do Espírito Santo na minha vida, com a palavra de Deus a qual eu tenho acesso, com a minha comunidade cristã, minha igreja da qual eu faço parte, com os meus irmãos e até mesmo com as pessoas que não fazem parte da minha igreja, mas que são pessoas capazes também de me mostrar coisas importantes as quais eu preciso aprender. Vamos para o próximo verso, que diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. E aí vem um importante princípio bíblico nos nossos relacionamentos: não retribuir com a mesma moeda, usando aqui uma linguagem popular, não pagar com a mesma moeda. E uma razão é bastante para nós entendermos isso. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, as nossas ações devem ser regidas, dirigidas, guiadas pelo princípio da benignidade, da santidade de Deus. Portanto, ainda que sejamos agredidos, ainda que sejamos caluniados, ainda que sejamos ofendidos, não devemos retribuir da mesma forma. A Bíblia nos fala disso em diversos versículos e outros textos. Por princípio nós somos benignos, por princípio fomos regenerados, por princípio nós somos servos de Deus. Portanto, devemos procurar as coisas dignas perante todos os homens. E aí vem três coisas importantes sobre isso. Primeiro, o padrão de integridade. Integridade quer dizer que nós somos os mesmos em qualquer lugar, em qualquer situação que estejamos. Devemos sempre nos pautar pelos mesmos princípios, pelo mesmo direcionamento da nossa vida, independente do que ocorrer. Porque nós somos integralmente servos de Deus, não somos parcialmente. Nós não somos servos de Deus em algumas coisas, nós não somos servos de Deus em algumas situações. Nós somos servos de Deus em tudo. Na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na rua, na vizinhança. E esse é o padrão integral, espiritual e moral de cada um de nós. Por isso devemos andar de forma digna. E aí o texto diz que nós devemos procurar as coisas dignas, nunca procurar os meios ilícitos. E aí lembra de uma coisa que é fundamental, é um dizer que está dentro do contexto social, que diz que os fins não justificam os meios. Mesmo que seja para um fim aparentemente justo, um meio ilícito ou injusto não deve ser utilizado. E por fim, o texto chama a atenção que nós devemos agir assim perante todos os seres humanos. Não é agir assim só com os crentes, com os irmãos da fé, mas é agir assim com todos, porque o nosso compromisso com Deus é para com todos. E a própria Bíblia nos diz, Jesus nos diz que Deus é bondoso para com todos, Ele não é bondoso só para com alguns. Tanto que o texto nos diz, Jesus nos diz que Deus faz com que o sol e a chuva caiam sobre justos e injustos. E esse é o padrão de Deus para nós. Vamos ao próximo versículo, que nos diz o seguinte: se for possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. E aí, algumas importantes considerações nas nossas relações interpessoais. Primeiro, isso tem que ser uma iniciativa pessoal independente. Por isso que o texto diz, no que depender de vós. Ou seja, eu não posso deixar que o meu relacionamento com o outro dependa do outro. A minha iniciativa, ela é minha. Para agir, eu não devo justificar as minhas ações com base nas atitudes dos outros. E muita gente faz isso. Eu agi assim porque fulano fez isso. Eu agi assim porque Beltrano fez daquela forma. Não. O nosso compromisso com Deus, o nosso padrão espiritual com Deus, deve nos dar uma certa independência, no que depender de vós. Naquilo que está ao meu alcance, naquilo que está na minha capacidade, eu, portanto, devo agir conforme o padrão de Deus, sem revanchismo. E essa ideia de revanchismo ainda prevalece em nós, pela condição humana pecadora que temos, de querermos retribuir aos outros e de justificar as nossas atitudes usando as agressões alheias, as hostilidades alheias como justificativa para as nossas ações. Estaremos sem nenhum respaldo diante de Deus e diante dos homens. Portanto, sem revanchismo, sem vitimismo, porque há muitos que usam desse tipo de prerrogativa, porque eu fui agredido lá atrás, porque fizeram isso comigo lá atrás. Não, nós não devemos olhar com a visão de vitimismo, ainda que sejamos vítimas, ainda que de alguma maneira possamos ter sido tratados de maneira ofensiva, e às vezes isso acontece, mas nós devemos ter uma atitude cristã de não retribuir segundo os merecimentos
das pessoas, é agir com misericórdia. É isso que Deus faz conosco. Deus não nos retribui segundo os nossos pecados, mas Ele cuida de nós com a misericórdia que lhe é peculiar e que Ele espera que nós também tenhamos. Tanto que Jesus usa esse versículo, esse é um versículo do livro de Osés, que Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício. E aí nós faremos isso por identidade e valor pessoal. É algo que está ligado à nossa identidade cristã, a um valor que nós cultivamos, apreciamos e cuidamos, porque ele vem de Deus para nós, e o Espírito Santo nos ensina assim. E por fim, o texto diz que nós devemos ter paz com todos os homens. Viver em paz com todos. A paz é um bem precioso. Deus é um Deus de paz. Nós aprendemos com o Senhor a viver em paz, e Ele nos dá os instrumentos para isso. E um dos instrumentos importantes, dentre muitos, é a tolerância, é a paciência, é a compreensão, que nos leva exatamente a muitas vezes fechar os olhos para determinadas ofensas e com olhar de misericórdia sermos pacientes e capazes de conviver em paz, mesmo com aqueles que têm uma difícil condição de relação. Nós vamos finalizar o nosso estudo e aqui algumas considerações que nós devemos utilizar para que, lembrando desses ensinos bíblicos, nós possamos, aperfeiçoados pelo Espírito de Deus, estar sempre tendo na nossa consciência, na nossa memória para os nossos dias. Primeiro, não julguemos pessoas, mas atitudes, conceitos, ideias e valores. É natural que as pessoas tenham sempre uma atitude de julgamento. Julgar o outro, nunca julgar o outro. No domingo passado, na mensagem, na reflexão da noite, nós falamos sobre isso, sobre a graça de Deus, e falamos exatamente que nós não temos capacidade de julgar as pessoas, nós não conhecemos o íntimo das pessoas, a consciência das pessoas, só Deus tem capacidade para isso. O que nós podemos e devemos fazer é julgar as atitudes. Nós sabemos se uma atitude é certa ou errada, porque a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. Nós sabemos se determinados conceitos são corretos ou errados, porque a Bíblia também nos mostra se as ideias são certas ou erradas nos valores. Por isso que disse há poucos instantes que nós devemos respeitar as pessoas, mas nós temos o direito e o dever de combater ideias, conceitos, atitudes que biblicamente estejam erradas. Aí nós não estamos atingindo as pessoas, estamos julgando as atitudes, os conceitos e os valores. Uma outra coisa que nós devemos fazer é adotar sempre a autoavaliação, o ouvir o ponto de vista dos outros. Sejamos humildes, ouçamos o que os outros veem em nós. Podemos até não concordar, mas se nós ouvirmos atentamente e humildemente, nós vamos perceber que há fundo de verdade naquilo que as pessoas percebem em nós, e ainda que não estejam plenamente concordando, mas há alguma coisa que nós poderemos tirar de proveito para as nossas vidas. A terceira recomendação é que nós tenhamos sempre disposição para melhorar. Sempre há o que melhorar. Nós nunca haveremos de chegar à perfeição nesta vida. O apóstolo Paulo diz isso. Nós nunca chegaremos a ser perfeitos. Estamos aperfeiçoando-nos a cada dia. O Espírito de Deus está nos capacitando a isso. Mas só vamos ser perfeitos, ou não sei se esse é o termo correto, nós só vamos atingir a estatura de varão perfeito, é o termo usado por Paulo nas suas cartas, quando atingirmos a glória celestial. E por fim, vivamos por fé e não por vista. A base das nossas atitudes, do nosso relacionamento com o próximo, é a nossa fé. Não a fé como meramente acreditar em determinadas coisas, como uma crendice, mas a fé como pontos fundamentais de valores que regem a nossa vida. Princípios, fundamentos, nos quais cremos, porque o Espírito de Deus nos capacitou para isso. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma vida de relacionamentos justos, puros, misericordiosos, santos, que glorifiquem o nome de Deus através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.